troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Minha vida foi transformada. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Adore ao Senhor com as suas palmas. Glória a Jesus, nós te louvamos, Senhor, te engrandecemos. Glória a Jesus.
Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Tira isso. Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu, pra sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu, pra sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu, pra sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu, pra sempre. Ele é santo, incomparável, incomparável. Cante isso. Honra, glória, força e poder. Honra, glória, força e poder. Cante Jesus. Força e poder. Honra, glória, 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 força e poder. Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu, pra sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu, pra sempre. Glória, força e poder. Honra, 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 glória, força e poder. Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu, pra sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu, pra sempre. Adora o Senhor com as suas palmas. Toda honra e toda glória para Jesus. Nós te louvamos, Senhor Jesus. Tu és digno de tudo, Senhor. Tudo é para ti, Jesus. Essa festa é para ti, Jesus. Nós te louvamos, Senhor Jesus. Nós te rendemos graças, Senhor. Tu és digno de tudo, Senhor.
Os santos e os anjos se prostram aos seus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Diga, tu és digno de... Oh, tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tua é a glória. Cante isso conosco. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de tudo, tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Ele é digno. Tu és digno de tudo. Ele é digno. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tua é a glória. É tudo para ti, Jesus. Que a nossa adoração chegue a ti. E dia e noite suba a ti nossa adoração. 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 Dia e noite suba a ti
exaltamos. Glorifique a este Deus, Ele está aqui. Ele é o único digno. E veja os tronos de outros dobrados ao chão, até o meu. Eita, tudo se rendeu. Quem não louvará? Veja os tronos de outros reis dobrados ao chão, até o meu coração se deu. Veja, tudo se rendeu. Quem não louvará? Quem não temerá o Rei? Importa que Ele cresça, maior que toda sombra que a gente projetou. Importa que Ele seja o único Senhor. Ele é o único Senhor. Importa que Ele cresça, maior que toda sombra que a gente projetou. Importa que Ele seja o único Senhor. E Veja os tronos de outros reis dobrados ao chão, e até o meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu. Quem não louvará? Quem não temerá? e Veja os tronos de outros reis dobrados ao chão, até o meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu. Quem não louvará? Quem não temerá o Rei? Quem não temerá o Rei? Quem não louvará esse Deus? Ele é o único. Tu és o único. Nós te adoramos, Jesus. Toma o teu lugar, Jesus. Toma o teu lugar. Tu és adorado. Tu és poderoso. Nós te louvamos. Nós te exaltamos. Nós te amamos. Nós te agradecemos. Veja os tronos de outros reis dobrados ao chão, e até o meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu. Quem não louvará? Quem não temerá o Rei? Glorifica esse Deus que é único. Glória a Jesus. Glória a Deus, meus irmãos, tome seu assento.
Estamos gratos pela sua vinda neste lugar, nesse quarto dia, 26 anos da IFAV. Amém? Que você possa estar se sentindo na casa do Senhor Jesus, porque o Senhor tem muito a fazer em nosso meio. Amém? 1 Crônicas 28, 19. A palavra diz que Davi, à beira da sua morte, passa a planta do templo para Salomão. Salomão agora passa a planta do templo para Irão. Irão chama 30.000 homens e 2.000 superintendentes para acompanhar a obra. E Davi, quando entregou a planta, disse: faça conforme o que está nesta planta, porque foi o Senhor que deu a planta do tabernáculo. Depois que terminou a obra por 7 anos, Salomão faz a convocação para o povo, para que o povo viesse adorar e bendizer ao Senhor por 7 dias. E a palavra diz que ele, terminando de orar, a glória invadiu todo o templo, da maneira que os sacerdotes não conseguiram permanecer de pé diante da presença do Senhor. Enquanto Salomão estava orando, o Senhor estava esquadrilhando para saber se tudo estava conforme o que ele havia planejado. Com resposta, Deus derramou a sua glória, aprovando a construção e dizendo: o meu nome estará neste lugar. Então é por sua vontade que este lugar chegou aos 26 anos para a glória do nome do Senhor. Amém? Você está neste lugar, glorifique e exalte o Senhor, porque a sua presença está neste lugar. Amém? Vou estar abrindo algumas oportunidades. Amém? Quero dar a oportunidade ao pastor Sebastião, ali da Vila Zildes, tá bom? Está dando a saudação no nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, a paz do Senhor Jesus para os irmãos nessa noite. Estou feliz nessa noite poder estar nesta casa. Hoje é uma noite de alegria, de satisfação e de gratidão a Deus. Sou grato a Deus, o ministério completa-se 26 anos. E eu sou grato a Deus, sou grato ao bispo Edivaldo, a todo esse ministério, esta casa. Sou feliz também por fazer parte dessa história, desse ministério que tem cuidado de mim até o dia de hoje, amém? Eu quero aqui deixar apenas um versículo da palavra do Senhor, que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 2, e o versículo 7, uma das histórias mais lindas do livro da Revelação. Cada igreja, as 7 igrejas da Ásia, Deus deu uma mensagem para cada um na sua proporção, cada um na medida que merecia. Mas em todas elas, Deus também deu uma mensagem que para ficar de despertamento para a vida de cada um. Se você for abrir o livro de Apocalipse e olhar as igrejas da Ásia, você vai ver que o último versículo vai estar escrito assim. No capítulo 2, o versículo 7 diz assim: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Amém? Logo após, o pastor Gildásio, da Fonte Atlântica, também está com a oportunidade, no nome do Senhor Jesus. A pastora vai ajudar, né? Ah, tá. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Ai, meu Deus, segura. Pai do Senhor a todos, amém? Cadê o povo que veio dar glória para Jesus? Vamos se colocar de pé, festa, irmãos. Glória a Deus. Cadê a pastora Cosmira? Chegue para cá, não corra não. Chega aqui.
Vamos guerrear junto aqui. Ô, glória. Vamos nessa. Jesus é bom demais, irmãos. Oh. Eu sou. Sou o Deus Criador. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eita. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Oh, glória. Maravilha. Eu sou o que sou, o Deus Criador, todo poderoso. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou forte como um trovão. Eu sou. Eu sou. Eu sou. O varão do movimento está nesse lugar. Oh, glória. O varão do movimento está nesse lugar. O varão do movimento. Você descerá. Você mergulhará. Você descerá. Você mergulhará. Você descerá. Você mergulhará. Você descerá. Você mergulhará. Oh, glória. Aonde é pra marchar e não pra recuar. Aonde é pra marchar. Aonde é pra marchar. Aonde é pra marchar e não pra recuar. Marcha a igreja do Senhor. Marcha a igreja do Senhor. Marcha a igreja do Senhor. É pra marchar. Aonde é pra marchar. Aonde é pra marchar e não pra recuar. Aonde é pra marchar. Aonde é pra marchar. Oh, glória, meu Deus. Tira a tampa pra Deus te encher. Tira a tampa pra Deus te encher. Oh, glória. A porta vai se abrir. Ele vai encher. Encher o vaso de fogo e poder. Ele vai te dar. A porta vai se abrir. Ele vai encher. Encher o vaso de fogo e poder. Aonde é pra marchar e não. Aonde é pra marchar. Oh, glória a Jesus. Ai, ai, calabaia. Oh, glória. Ele vai te dar. A porta vai se abrir. Ele vai encher. Encher o vaso de fogo e poder. Ele vai te dar. A porta vai se abrir. Ele vai encher. Encher o vaso de fogo e poder. A bandeira da vitória. A bandeira da vitória. A bandeira da... Receba aí. A bandeira da
da vitória. A bandeira da vitória, receba aí. A bandeira da vitória. A bandeira da vitória. Aplauda Jesus. Oh glória. Bendito é o nome do Senhor Jesus. 26 anos, a ordem de Deus é para marchar na terra, irmãos. Eita. Calma. Repete de novo. Amém. Alegria na presença do Senhor, motivo de nós glorificar ao Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Josué, no capítulo 1, a partir agora do versículo 2, que está escrito: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta dos vossos pés, vos tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e do Líbano até ao grande rio, o rio Eufrate, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem de bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais e daria. Tão somente esforça-te e tem de bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou dela. Não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Amém, irmãos?
uma palavra que o Senhor fala conosco nessa noite, através de Josué, a qual a Bíblia diz que após a morte de Moisés, ele se prostra, ele chora, ele lamenta, mas o Senhor fala com ele para ele se levantar e atravessar o Jordão, porque havia um povo que estava dependendo dele para chegar até onde o Senhor havia prometido. E a palavra que eu deixo nessa noite para esta congregação, para este ministério, para o bispo Edivaldo e todo o corpo de obreiro desta casa é: assim como o Senhor falou para Josué, eu o falo aqui também nessa noite. Tão somente esforça-te e tem de bom ânimo. Levanta e atravessa o Jordão, tu e todo este povo, porque o Senhor havia liberado uma palavra para a vida daquele povo, que ele seria entronizado à terra prometida. E o que o Senhor fala nessa noite, bispo Edivaldo e todo o corpo de obreiro desta casa: esforça-te, tem de bom ânimo e atravessa este Jordão e leva o povo até a terra prometida, até a terra santa, a nova Jerusalém que nos espera. Se você crê nessa noite, aplauda Ele, exalta Ele, glorifica Ele, porque a presença de Deus está nesse lugar. É 26 anos de luta, de batalha, mas também de conquista, também de vitória, também de bênção. Que venha mais anos na presença de Deus e que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Deus abençoe, amém. Departamento de crianças vai estar engrandecendo o Senhor. Logo após a pastora Nalva também, amém, vai estar dando uma saudação no nome do Senhor Jesus, amém. O departamento de crianças. Departamento Infantil, sal da igreja. Aleluia, Jesus. Diga comigo. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais.
e como os serafins que cobrem o rosto ante a ti. Escondo o rosto para que vejam tua face em mim, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor. Mais e mais, mais e mais. Cante. No santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Glorifique o nome do Senhor. Oh, e a Ele glória. Yeah, Senhor. Yeah. Aleluia, cante. Diga. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Oh, Deus. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. Aleluia, diga o que João Batista disse. E que diminua eu, para que tu cresças, Senhor. Mais e mais. Mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim. Declare que diminua eu. Cante. E que diminua eu, para que tu cresças. Oh, cresça, Senhor. Mais e mais. Do santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça. Oh, cante, diga no santo, oh, no santo dos santos. No santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença. Oh, então adora o nome dele, vai, querido. Oh, pega a tua voz. Isso, adore, adore, adore. Oh, te adoramos, Senhor. Senhor da nossa vida. Cante, diga no santo dos santos. No santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. É o meu prazer. Tua presença é o meu prazer. Tua presença. Tua presença é o meu prazer. Tua presença. Tua presença é o meu prazer. Tua presença, tua presença é o meu, tua presença, tua presença é o meu prazer, tua presença, tua presença é o meu prazer, tua presença, tua
só teus olhos me veem. Debaixo é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença. Só tua graça me basta e tua presença. Diga só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Senhor, faz o meu prazer, Senhor. Aleluias, aleluias. Quantos aqui creem nas promessas? Amém. Pastora Nalva também, em Faverião. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus na igreja. Mais um ano que o Senhor dá para esse ministério, Fonte de Água Viva. 26 anos. E eu glorifico a Deus por esse ministério. E foi nesse ministério que eu criei meus filhos. O Kennedy tinha 5 anos de idade, quando eu cheguei para esse ministério. Nesse ministério eu me libertei, o Senhor Jesus me libertou. Eu tinha o vício do tabagismo, e aqui o Senhor Jesus me libertou. Nesse ministério eu me casei. Desci as águas batismais. Para a honra e glória do Senhor Jesus, estou aqui hoje. Servindo e adorando ao Senhor. Sou grata a Deus. Louvado seja Deus. Vou deixar um versículo para a igreja que se encontra no livro de Salmos, número 65. Salmo 65, a partir do número 1. É justo, ó Deus, que o povo te louve no Monte Sião e te dê o que prometeu, pois tu respondes às orações. Pessoas de toda parte virão te adorar. Por causa dos seus pecados, as nossas faltas nos deixam derrotados, mas tu nos perdoas. Como são felizes aqueles que tu escolhes, aqueles que trazes para viver no teu templo. Nós ficaremos contentes com as coisas boas da tua casa, com as bênçãos do teu santo templo. Quem tem motivo para louvar ao Senhor essa noite? Quem tem motivo para adorar o Senhor nesta noite? Nós temos motivo, igreja, porque a graça redentora do Senhor nos alcançou. Louvado seja Deus. Se não fosse a graça do Senhor, se não for o Senhor, o que seria de nossas vidas? Então, sejamos gratos a Deus. E parabéns, Bispo Edivaldo. Não foi fácil. Não foi 26 anos, irmãos, não foi fácil. Eu recordo-me que minha mãe chegou em casa, todo ano eu falo isso, mas é para glorificar o nome do Senhor. Minha mãe chegou na minha casa e falou assim, olha, filha, abriu uma igrejinha pequenininha, lá na Casa da Branca, né? Lá na casa da missionária Branca. Mas é uma igreja pequenininha, mas que igreja abençoada, cheia da presença do Senhor. E eu fui lá, irmãos. Eu e o Lucas, chegamos lá, estava a pastora Cosmira e o pastor Carlos César. Naquele dia, eram eles que estavam ali na frente da obra, que estavam dirigindo o culto. E ali fomos e estamos para a glória de Deus até hoje. Obrigada, pastora Cosmira. Sei que eu não fui uma ovelha muito fácil, não, igreja. Eu estou aqui hoje, mas eu dei trabalho. Dei trabalho. Mas é assim, irmãos. O Senhor, quando Ele escolhe. E Ele ali, irmãos, Ele começa a trabalhar. Então, não se preocupa se... o irmãozinho está dando trabalho, o irmãozinho não se libertou ainda. Só continue orando por ele. Porque, igreja, se o bispo Edivaldo, o bispo Aguinaldo fosse olhar para mim com os olhares humanos, eu não estaria aqui nesta noite. Eles teriam me colocado de canto, teriam me deixado de lado. Mas uma palavra que o bispo Aguinaldo sempre falava para mim, e eu guardo isso para a minha vida, e eu procuro passar isso para os irmãos lá do Ifave Areião. Ele falava para mim assim, Nalva, eu prefiro você fumando dentro da igreja,
do que você fumando lá fora, porque aqui dentro da igreja o Espírito Santo vai te libertar, Deus vai te libertar. E lá fora você é presa fácil para Satanás. Então eu glorifico a Deus por esse ministério, pelo amor. Porque o ministério Fonte, irmãos, ele é conhecido porque, além dele ter a presença de Deus, ele tem amor pelas almas. Amém? Aplauda o Senhor Jesus, igreja. Graças a Deus, amém? Queridos, vamos estar dizimando e ofertando a casa do Senhor, amém? Chamar o pastor Adriano para estar engrandecendo o nome do Senhor. Enquanto você oferta ao Senhor com alegria, não com tristeza. A palavra diz que quando Moisés subiu ao monte, ele desceu com os mandamentos e as ordenanças que o Senhor lhe deu. 10 mandamentos e 603 ordenanças. E o que me chama a atenção está escrito lá no livro de Levítico, no seu capítulo 19, versos 16. O Senhor dizendo: quando ofereceres oferta pacífica ao Senhor, faça-o para que seja aceito. Por isso o apóstolo Pedro lá disse: aquele que oferta ao Senhor, oferte com alegria, não por necessidade, mas porque Deus ama aquele que oferta com alegria. Então oferte ao Senhor no nome do Senhor Jesus, amém? Pastor Adriano vai estar engrandecendo o nome do Senhor enquanto você oferta e dizima a casa do Senhor. Glória a Deus. Amém, irmãos? Mais uma vez quero saudar todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Eu vaguei o mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você, só tenho você. Eu vaguei o mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você, só tenho você. Só faltava eu perceber. Vou falar o que todos já conseguiram ver, mas eu demorei pra perceber. Eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou seu filho, fez de mim sua morada. E eu disse: és bem-vindo. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. Oh! E ficar feliz. Não me abandonou. Oh! Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. Oh! E ficar feliz. Eu vaguei o mundo afora, mas não encontrei o
que tenho agora, eu tenho você pode bater no peito e dizer para Jesus: oh! Eu tenho você. Eu vaguei, eu vaguei, eu vaguei o mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Só tenho você. Só faltava eu perceber. Oh, glória. Aplauda Jesus. Obrigado, Kenneth. Deus abençoe. Graças a Deus. Amém, meus irmãos? Queridos, eu sei que não tem oportunidade. Nós glorificamos ao nosso Senhor pela tua vinda a este lugar, amém? Como está entrando no momento da palavra, eu creio que o Senhor vai continuar falando conosco, no nome do Senhor Jesus, amém? Quero chamar aqui o pastor Roberto, amém, do setor 2, para estar orando para o pastor Tênio, amém? Que está incumbido de trazer a palavra do Senhor aos nossos corações, e você vai permanecer na mesma ação, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Estenda as mãos para cá, em nome do Senhor Jesus, vamos estar orando. Glória a Jesus. Glória a Deus. Senhor nosso Deus, eterno e querido Pai, nesta hora, neste momento, Senhor, já te louvamos, bendizemos o teu santo nome, nos ofertamos na tua casa, e agora chegou o momento de ouvirmos a tua palavra, Senhor. Está aqui o teu filho, o teu servo, Senhor, que nesta noite, meu Deus, está aqui para trazer a mensagem do coração de Deus para os vossos corações. Meu Deus, nesta noite, fala conosco. Nós estamos aqui porque queremos te ouvir. Precisamos de ti, sem ti não somos ninguém. Seja a tua palavra nesta noite para nos curar, nos libertar, nos transformar, nos abençoar. Fala conosco. É o que nós te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Todos digam amém. Saúde a todos da paz do Senhor. Eu sou grato a Deus pela oportunidade que o Senhor me proporciona hoje aqui. Quero louvar a Deus pela vida do Bispo Edivaldo, né? Presidente desta obra aqui no estado de São Paulo, precisamente no Guarujá. O Bispo Agnaldo, amigo também, presidente do ministério. Louvar a Deus pelo ministério, 26 anos. Graça redentora, o Senhor Deus tem dado graça e tem dado vitória. Também eu vejo o templo bonito, né? E parabenizar os irmãos, né? Os que contribuíram, os que vieram, os que contribuíram com tudo isso, para que esse templo tivesse assim. Porém, se você não tem uma boa liderança, as coisas não acontecem. Mas louvado seja Deus, que Deus levantou esse homem, e por ter uma boa liderança e uma visão precisa da obra de Deus, a obra está assim, para a honra e glória do nome de Jesus. Estamos aqui para honrá-lo, em nome de Jesus, a todos os irmãos. Hoje, fazendo parte do Ministério Novo, né? Comecei esses dias aí, e eu louvo a Deus pela vida da família, dos irmãos, que tem nos recebido com muito carinho, né? Minha esposa está ali, a missionária Andréia, Sara também, minha filha, já daqui, Cláudio, meu genro, minha neta. E o irmão estava cantando aquela música, né? Eu vaguei no mundo lá fora. E aí foi bem aqui dentro, né? Eu era da Marinha do Brasil, e lá na cidade de Natal, não era crente ainda. E eu, às vezes, para não ir a Maceió, porque a despesa era grande, eu ficava no final de semana, para não ficar preso no quartel, então eu queria sair. Eu ficava vagando nas ruas. Eu lembro que a gente, quando não conhece a Jesus, tá nem aí, matar, morrer, para tanto faz. E eu me lembro ele cantando, eu andava nas ruas,
Mas tinha uma coisa. Eu não sei, eu fazia cada coisa que eu nem acredito hoje que eu fazia. Mas de vez em quando eu olhava para o céu e dizia: Senhor, eu só quero uma esposa, uma família para mim. Eu dizia para Deus sem conhecer o Senhor Jesus. Eu não precisava de imagem de escultura, de me prostrar. Eu nunca tive aptidão para essas coisas. Mas eu olhava para os céus e eu dizia: meu Deus, o que é que eu estou fazendo? Ficava a madrugada todinha andando nas ruas, nas quintas, na Praia do Meio, Praia dos Artistas, ia para Ponta Negra. E ficava feito um doido na rua. E o que desse, o que aparecesse. E eu agora entendo que o Senhor Jesus foi generoso com a minha vida. De lá, quando eu saí da Marinha, fui a Maceió, minha mãe morava para cá. Eu disse: pai, eu preciso ir para onde a mãe. Estou com saudade. O pai disse: vai. Eu vim para cá. E aí as coisas, a gente começa a ser pianinho numa terra estranha. Você tem que maneirar. E era trabalho, casa, trabalho. E aí eu conhecia a minha Rebeca. Ela ia fazer, ela pegava o ônibus, né? Eu olhava para ela. E acabou o Senhor Deus me dando a minha esposa, nos abençoando, né? E o desejo dela na época queria ter filhos, não podia engravidar. A gente procurou os médicos, na época da vaca gorda, 3 médicos especialistas, ele comentava a respeito que não dava. Mas Jesus foi generoso conosco e a gente às madrugadas buscando ao Senhor. O Senhor diz: eu amo que me ama, o que de madrugada me busca me achará. Foi de madrugada, Abba Madre. E o Senhor Jesus disse: vou dar o menino, me deu o Daniel. Depois o Senhor disse: vou dar a menina, me deu a Vitória. E daqui a pouco a Sara vem a reboque. E o Senhor Jesus tem nos abençoado. Porque Ele é bom. Não sou melhor do que você. Você não é melhor do que eu. Enfrentamos muitas batalhas, muitas lutas travadas. Qual é a diferença de um para o outro? Muitas das vezes na igreja. Qual é a diferença? A diferença é porque quando vem as tentações, os convites, vem para todo mundo. Ninguém está imune. A diferença de um para outro é que se deixa levar. O outro diz: eu não quero, eu quero ir para o céu, não quero, para mim não dá, meu negócio é Jesus. E aí a Bíblia diz: resisti o diabo e ele fugirá de vós. Você pode dar um glória a Deus? Eu queria que você abrisse a palavra de Deus no livro de 1 Crônicas, no capítulo 12. No verso de número 8. 1 Crônica, no capítulo de número 12, o verso 8, está escrito assim, ó: dos gaditas, vou esperar. Só achou? Vou esperar, né? Direitinho, para todo mundo. Diz assim, 1 Crônica 12, verso 8: dos gaditas passaram-se para Davi a fortaleza do deserto homens valentes, homens de guerra para a peleja, armado de escudo e lança. Seus rostos eram como leões, e era ele ligeiro como gazela sobre os montes. Verso de número 17, diz assim: Davi lhe saiu ao encontro e lhe falou, dizendo: se vós vinde a mim é de paz, é para me ajudar, meu coração se unirá convosco. Porém, se é para me entregar os meus adversários, não havendo maldade em mim, e o Deus de nossos pais, veja e repreenda. Então, verso 18: então entrou o Espírito em Amazai, cabeça de 30, e disse: nós somos teu, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz
paz seja contigo, paz com os que te ajudam, porque o teu Deus te ajuda. Davi os recebeu e os fez capitões de tropas. Amém? Pode sentar, irmãos. Nós temos uma história interessante. E uma história assim muito profunda, né? Onde é que estava Davi quando esses homens o procurou? Davi estava na caverna de Adulão. Está lá no livro de 1 Samuel 22, no verso 1. Davi estava na caverna de Adulão por quê? Por causa de um perturbado que queria matá-lo. E por que queria matá-lo? Porque nele tinha uma unção. Por que queria matá-lo? Porque a unção de Deus estava na vida dele. E é interessante que Davi, ele habitava no meio de um bocado de tranqueira. Aqui falando no nosso vocabulário, né? Homens tribulosos, perturbados, devedores e angustiados, haviam angustiado. Mas ele habitava ali, olha só, ele crente, com o Espírito do Senhor, ele habitava no meio daquela gente, mas ele não se deixou levar por nenhum tipo de conversa. Pelo contrário, os perturbados que ali estavam, passavam a ver nele um bom testemunho. Os homens que ali passavam a presenciá-lo, do seu testemunho, eles começaram a ganhar. E assim já traz para nós aqui, aonde a gente estiver, seja no trabalho, seja lá na rua, seja no meio de patrão, no meio de amigo, ele não tem que nos envolver lá no mundão lá fora. Ele tem que ver em nós uma diferença e glorificar o nome do Senhor e entender que há um Deus poderoso que muda história. E através do testemunho de Davi, ele formou ali 400 homens para o seu exército. Porque enquanto ele estava escondido, porque alguém queria matá-lo, ele estava formando seus exércitos. E é interessante que Davi, irmãos amados, ele, quando Deus assim o chamou, ele foi uma pessoa, todos nós conhecemos a história, no capítulo 16 do livro de 1 Samuel, que quando o Senhor rejeitou a Saul e falou para Samuel ir à casa de Jessé, e Samuel, ele disse assim: olha, se o senhor está me colocando, aqui na nossa conversa, o senhor vai me colocar no estreito, se souberem, ele vai me matar, o Saul. E o Senhor disse: vai não. Por que que Deus não iria matá-lo? Porque o Senhor Deus é um Deus estrategista. O Senhor Deus é um Deus que tem os seus irmãos amados, o seu jeito de trabalhar. E o Senhor falou para Jessé: não vai para Samuel, Samuel, vai lá e unge, vai na casa de Jessé e unge. E Samuel disse: não vou, porque eles vão me matar. Ele disse: vai não, porque eu vou lhe dar uma estratégia, uma sabedoria. Diga que vai oferecer sacrifício. Então, quando Deus manda alguém em algum lugar, Ele vai ter sempre uma maneira profunda e tremenda, uma estratégia, para que você não passe vergonha. Você simplesmente só tem que ouvir a voz de Deus, obedecer Ele e ir. E é interessante que esse homem, rejeitado por tanta gente, pai, família, mas Deus o constituiu rei de Israel. E por causa dessa unção, ele agora é perseguido. E é interessante, ele tinha unção, ele é perseguido, ele teve a oportunidade de pegar o seu perseguidor e dar cabo, mas ele disse: não é comigo esse negócio, porque o crente, sabendo que ele tem unção, um homem de Deus, ainda que ele seja perseguido, ele não corre para bater boca nem discutir. Ele vai orar, porque o Senhor guarda e cuida do seu povo. Agora é interessante, aí a Bíblia diz que Davi, ele é ungido, uma bênção de Deus, mas agora ele é perseguido por Saul e está escondido. E
e precisa se montar um exército. E a Bíblia diz que ele nessa caverna começa as pessoas, homens, era até homens valentes. Não era qualquer pessoa não, mas tinha um probleminha, devia aos outros, não pagava. Tinha um probleminha, só vivia angustiado, contando derrota, contando miséria. Mas eram homens valentes, a Bíblia diz que eram. E a partir que eles começaram a observar o testemunho de Davi, eles começaram a se afirmar. Talvez eu não estava lá, mas um dizendo para o outro: rapaz, eu quero ser como esse camarada aí. Você vê, o negócio vai, a perseguição, mas ele se permanece firme, não dá brecha, continua na vigília. Olha, esse camarada é de Deus. E é isso, a Bíblia diz que tem nuvem de testemunha, que eles ficam nos observando. E só o Senhor, a graça do Senhor em nós, para permanecermos na sua presença. Aí a Bíblia diz, quem eram esses gaditas? Quem era essa gente, esse povo? Aí a gente vai saber a respeito da tribo de Gade. Gade foi o 7º filho de Jacó, com Zilpa, né? Que era a serva de Lia, ou Leia, como você queira falar. Interessante que a sua mãe era uma pessoa idólatra. Por isso que o nome Gade significa bem afortunado, né? E aí, no capítulo 30, verso 3, é isso aí, verso 11, diz que ele era filho de Ziba. No capítulo de Gênesis, no capítulo 49, no verso 19, a Bíblia diz que Jacó chamou seus filhos. E quando chamou seus filhos em uma reunião solene, a reunião onde ele ia decretar uma bênção sobre a vida dos filhos. Por isso que é importante da gente não abrir a boca para os nossos filhos e falar qualquer coisa, que o negócio pega. Às vezes eu vejo as pessoas e a gente tem que cortar isso. Olha lá, e o moleque, segundo, irmãos amados, diz que isso vem de um deus Moloque. Então a gente tem que ter cuidado no que a gente fala, porque a Bíblia diz que o poder da vida e da morte está na língua. Tanto você abençoa como uma amaldiçoa. E ele fez uma reunião e começou a abençoar. Mas no 49, verso 19, ele olhou para Gade, por causa dessa situação, sua mãe idólatra. Ele olhou para Gade e disse: Gade, os camaradas vão te perseguir. Vai ser uma perseguição terrível. Porém, lá na frente, reverterão o quadro. É você que vai estar na captura. E a bênção foi determinada. No capítulo do livro de Deuteronômio, no capítulo 33, Moisés, ele chama as tribos para decretar uma bênção. Então ele olha para as tribos, abençoa, mas para Gade, ele diz assim, eu até anotei aqui. Ele diz assim, Deuteronômio 33, 20. Ele diz: bendito é aquele que faz dilatar a Gade, qual habita como leoa e despedaça o braço, o alto da cabeça. Moisés decreta sobre Gade uma bênção. Por que leoa? Porque despedaça o alto, a cabeça, fala de braço. Porque na sua feroz, nos seus ataques, nas suas estratégias, irmãos amados, eles são ligeiros. Os leopardos, irmãos amados, as onças, as leoas, elas são ligeiras no ataque de suas presas. E aqui a Bíblia fala que esses homens,
era como, olha só, a gente foi olhar quem eram os gaditas. Rapaz, esses camaradas eram de uma forma tão forte, olha só, tão forte, que o Jordão, para ele atravessar, ainda se ele tivesse calmo, era meio complicado. Eles atravessavam o Jordão quando estava agitado. A Bíblia diz que um homem só, um deles, o mais fraquinho que você imaginar, podia vir 100. Ele derrubava 100 ligeirinho. E o mais forte, irmãos amados, podia vir 1000. Ele botava por terra. Havia neles um temor de Deus, e havia nele um espírito valente, um espírito para avançar. Eles eram tão terríveis, a sua face era como fosse leão, olha só. E aonde ele chegava, se tivesse qualquer, irmãos amados, povoado, não ficava um. Corria tudinho e eles assumiam muitas terras, porque Deus era com ele e havia sobre eles uma bênção determinada da parte de Deus. Levante a mão, levante a mão. Há uma bênção determinada de Deus para a sua vida. Há uma bênção de Deus. Você não foi comprado por sangue de bode e nem por sangue alheio. Foi pelo precioso sangue para avançar, para conquistar e obter grandes vitórias. Escute só. Eu ouço algumas vezes algumas conversas. Eu sei. E para isso nós almejamos o arrebatamento. Vai acontecer. Jesus vai arrebatar. Eu venho vendo isso desde muito tempo. E Jesus é promessa. E pode ser hoje, pode ser amanhã. O arrebatamento vai acontecer. Mas enquanto o arrebatamento não acontece, você tem uma vida para trilhar, irmão. Nós temos uma vida para caminhar aqui na terra. E para caminhar uma vida aqui na terra e esperar o arrebatamento, a gente precisa ter em nós um espírito de gadita, um espírito de ousadia, um espírito de dizer: maior é o que está comigo. Não adianta vir para cima de mim, Satanás, porque eu vou e tu tem que sair da frente. Meu irmão, Segunda Timóteo, no capítulo 1, verso 7, o Senhor disse assim: eu não dei a você um espírito de medo não, de covardia, de temor não. O temor aqui é medo, Deus não colocou não. Ele colocou um espírito sim. Ele não colocou, ele colocou um espírito, irmão, de poder. A Bíblia diz umas traduções de poder. Umas traduções diz que ele colocou de poder. Outras eles diz que de ousadia. Deus colocou um espírito para você avançar. Deus colocou um espírito, você tem um Espírito Santo. É para você não andar de cabeça baixa não. Tudo bem, a tristeza infeliz ela quer pegar a gente, mas tenha um espírito voluntário de gadita na sua vida. O Espírito Santo esteja também na sua vida. Você vai dizer: tristeza, você veio, mas hoje você vai cair por terra. Porque hoje, quando a gente vê um crente assim, as coisas acontecem comigo, com você. Mas a gente vê uns crentes, umas pessoas que conhecem,
desconhece as escrituras. Aí a gente está pregando, aí a gente escuta. Ó, irmão, colocaram até revista de quadrinho no meio da igreja, dizendo, irmãos amados, quando eu falo a igreja geral, não é Super-Homem, não é Mulher Maravilha. Que conversa é essa? Ninguém é isso não, mas ninguém aqui também tá, eu tô fraco. Não, meu irmão, o Senhor que reina, o Espírito do Senhor que reina na nossa vida, faz com que a gente avance. Problema de muita gente que prega a vida dele. Ele acha que é igual. Não é porque eu não... O Senhor pode olhar para mim, o Deus. Eu posso não ser o santarrão, eu posso não ser o melhor, mas existe homens que estão jejuando, que estão pagando preço, que diz não para o pecado, que não vacila e espera o arrebatamento. É umas conversas fiadas que só vem para nós para tentar colocar para baixo. Os gaditas, olha com essa conversa. Ele caía para cima dos homens, era como se fosse na academia fazer um exercício. Botava 1000, vou fazer um treinamento ali. Os seus músculos cansavam, mas estavam de pé, estavam firmes. E é isso que Deus quer ver de mim e você. Quando o Satanás vier, o adversário da nossa alma, atacar o nosso casamento, o nosso lar, Deus quer que você tenha um espírito de gatita mesmo, o espírito de Deus, cheio de ousadia, e avance e diga: Satanás, na minha casa, no meu casamento, não. Pega teu beco e sai fora. O espírito que está em você tem que causar pavor ao inferno, tem que aterrorizar o inferno. Problema é quando a gente vai conversar, aí a gente ouve sempre uma gracinha. Ah, o santarrão aí quer ser melhor. Não é essa a questão. A questão é que a gente não deve vacilar. Se vacilar, eu lembro uma vez comigo, o médico deu um diagnóstico. Isso aconteceu comigo. O médico deu um diagnóstico, falou para mim, ó, paciente. Eu digo: rapaz, lê isso aqui para mim, que eu não entendo não. Eu disse: não, rapaz, vamos cuidar disso. Eu digo: abre a boca, fala para mim, tá com medo de quê? Porque medo de morrer eu não tenho. Fala aí para mim, doutor. Ele não falou. Procurei um médico amigo meu e disse assim: doutor, tenha medo não, diga aí. O que é isso aí? Ele disse: rapaz, ele olhou para mim, pensou, baixou, olhou. Disse: mas diga, doutor, fale para mim, joga aberto, tenho medo não. Ele disse assim: olha, do jeito que está aqui, se você for daqui para lá, eu digo: oh, glória. Ele olhou para mim, ele sentiu o impacto, ele olhou para mim e viu, foi uma notícia não legalzinha, mas foi uma notícia. Olha só, pastor Tênis, eu cheguei em casa, quando eu cheguei em casa, sabe o que aconteceu? Parece que quando eu cheguei em casa, vi aquele negócio na mente, aquela pressão. Aí eu entrei no quarto. Quando eu entrei no quarto, eu olhei para a janela e disse: vou fechar a porta e vou deitar, ficar embaixo do cobertor. Quando eu sentei, que sentei na cama e fui deitar, eu digo: não, oxe, Satanás, para cima de mim, depressão, aqui você não tem espaço não. Eu dei um pulo da cama, abri a janela, abri a porta, e aí conversei com a minha esposa, e o Senhor me abençoou. A questão é como nós nos comportamos. A Bíblia diz: se você se apresentar frouxo perante a peleja, a força vai ser pequena. Eu não tenho não, meu irmão. Eu não sei não, eu não posso não. Mas tudo eu posso, diz a Bíblia, naquele que tem nos fortalecido.
tem um espírito de gadita na sua vida, quando vir um espírito de fofoca do diabo, ele diz: aqui não, aqui só tem oração. Quer pegar ou largar? Quem tem um espírito de gadita, um espírito guerreira, quando virmos as lutas, as tribulações, você já viu? A Maria vai distribuir o currículo, aí a Filó nunca aparece. Aí o diabo pega a Filó, e quando a Maria sai, a Filó pergunta: Maria, vai para onde? Vou atrás do emprego, vou distribuir o currículo. Aí a Filó, que não vigia nem um pouquinho, está tão difícil. Se não tiver o espírito, irmãos, guerreiro, de gatita, de confiança, de temor, e crendo no poder de Deus, entra para casa e vai dormir. Mas se tiver, olha para Filó e diz: tu não tem currículo não, vamos conosco, que o meu Deus abre 10 portas para me escolher. Por que tem um bocado de gente velho na igreja, de uma forma global? Qualquer coisinha é cara feia, qualquer coisinha é bicudo, qualquer coisinha murmura. Eu fico olhando essa gente, se eles fossem para começar uma obra. Porque se nós vamos contar história, eu já fui pastor de igreja, já pastorei igreja, irmão. A gente sabe como é que funciona. Mas se a gente for se entregar, vai sentar e nada acontece. Mas quando a gente tem o Senhor, a cada passo que a gente dá, Deus põe o chão. Eu estou contigo, eu vou te abençoar, vou fazer prosperar, eu vou abençoar a sua vida. As coisas estão apertadas, mas a sua coragem, a sua ousadia, a sua intrepidez vai com que você avance, e o nome do Senhor é glorificado. Por quê? Quem tem essa unção de Deus, sabe que a obra de Deus, ela necessita dos dízimos e das ofertas. Como que pode? Aqui não tem não, graças a Deus. Mas um obreiro aí, irmão, como que pode vir questionar com a gente, cara que desconhece a Bíblia? E aí você dá um show, fala para ela a respeito da Bíblia, de dízimo e oferta, fala na Bíblia, mas irmãos amados, ainda não achou o Senhor Jesus, não deixou o Espírito de Deus fazer a obra. Quer servir de pedra de tropeço, mas não adianta. Sabe por quê? Porque ninguém pode servir de pedra de tropeço para a igreja. A Bíblia diz, e tem uma palavra profética para a nossa vida, a Bíblia diz que as portas do inferno, ela não pode prevalecer contra a igreja, contra a nossa vida. Então o que Deus precisa? Você já imaginou? Eu fico olhando os jovens. Deus pega um jovem desse, irmão, se ele se dedica mesmo, cai para... Deus precisa levantar homens, mulheres, jovens e crianças. Irmão, nós estamos vivendo as últimas horas. Meu irmão, a gente está aqui sentado, mas olha para Israel. Os sinais são evidentes. Jesus vai arrebatar, mas enquanto não arrebata, a gente precisa estar firme, a gente precisa estar constante, a gente precisa estar firme na presença de Deus. Não seja como daqueles que o autor ao Hebreu, no capítulo de número 11, capítulo 10, verso 25, disseram: não seja como alguns que deixaram de congregar. Teve uns que deixaram de congregar. Por quê? Porque não procurou se dedicar, porque não procurou, irmãos amados, ser cheio do poder e da graça de Deus, porque não procuraram dizer para Deus: coloque temor no meu coração, porque não procuraram, irmãos, ler a palavra, meditar nela, se dedicar a ela. E Hebreu disse: não seja como esse, porque além de deixar de congregar, estava contaminando alguns. E o autor Hebreu disse: não vai por esse barco não, a vinda do Senhor está próxima. Que eu e você não se deixe levar por qualquer conversa fiada.
Não se deixe persuadir com palavras de sabedoria humana. Antes, deleite-te no Senhor. Ele concederá aquilo que deseja ao seu coração. O Senhor Jesus não quer ver a gente para baixo. Vem luta, vem coisa de mal para todo mundo. E às vezes vem uma que dá um impacto tão grande que as pernas baqueiam e a gente senta. Mas isso não dá o direito da gente virar as costas e abandonar Jesus. Isso é ingratidão. E a ingratidão é problema para a nossa vida. Para Ele não, que Ele continua sendo Deus. Mas para aquele que é ingrato, as coisas escurecem. Mas o que Ele quer ver de nós, ousadia. O que Ele quer ver de nós, irmãos, é autoridade. Quando se aproximar alguém de você e vir com uma conversa fiada, dizendo assim: olha, tá tão difícil, eu estou passando uma luta, e blá blá blá, e fala tanto em derrota. Se a gente não tiver cuidado, a gente cai também. Mas irmãos amados, não critique, não, irmão, faça. Só olhe para ele e diga: levante a cabeça, meu irmão. O maior é aquele que está com você, eu sei. Está doendo, mas aquele que pode resolver está conosco. É o que Deus quer de nós. Porque senão nós iremos parar no meio do caminho. E isso Deus não quer. O problema são as ilusões. As pessoas estão tão iludidas com o mundão, e que se a gente não vigiar, passa muitas das vezes perdendo tempo, mas não quer ler as escrituras. Eu conversando com a irmã, pregando, ela conversando comigo, a Bíblia diz. Eu acho que foi o diabo que por um momento pegou ela regalou o olhão para mim, ela ia por cima de mim. Ela disse: mas tudo do Senhor é a Bíblia, você quer o quê? Não, a gente não é crente. A gente não é crente, meu irmão. O que a gente tem que falar? Nas escrituras, as escrituras dizem que eu tudo posso no Senhor que me fortalece. As escrituras dizem que eu sou mais que vencedor. Não sou só vencedor não, eu sou mais que vencedor. As escrituras dizem: se eu crer, eu vejo a glória dele. A escritura diz: se eu estiver com ele, ele abre porta, abre caminho, ele cura, ele liberta, ele transforma. A escritura diz que ele é meu escudo, a minha fortaleza, o meu socorro vem presente na hora da angústia. A escritura diz que ele é o meu refúgio. Ele é o teu refúgio. Eu não vou cansar você. Aí a gente escuta assim, ó. Eu acredito que você já escutou alguma vez que você vai dar um conselho. Aí vai dizer assim: é porque não é o Senhor que está passando o que eu estou passando. Eu digo: graças ao bom Deus. Porque se eu estivesse passando o que a senhora está passando, talvez eu estava desviado. E a senhora não está passando o que eu estou passando. Sabe por quê, minha irmã? Sabe por quê, meu irmão? Porque a Bíblia diz que Deus não dá aquilo que você não pode suportar. Olhe para o seu irmão e diga: deixa de ser frouxo, você aguenta esse negócio aí, isso é fichinha. Diz para ele com muita convicção e certeza: o que você está passando é fichinha para você. Se aguenta. Pastor, tem, mas eu já não estou aguentando mais. Fala assim comigo: legal. Fala para o teu irmão: legal, irmão. Fala para ele: pastor, não estou aguentando mais. Não, mas é legal. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz: quando a gente não estiver aguentando mais, o Espírito do Senhor Jeová alvorará ao seu favor, trazendo a você Alabaia Sérgia, a bandeira da vitória. Então fique firme. Está mais perto do que ontem.
Tá chegando. Fala pro teu irmão, tá chegando. Tá chegando. Deriosha Bido Hasiri do mundo Érica. Irmão, vamos deixar de ser sonso na presença de Deus. Diante da pessoa quer ser e finge uma falsa modéstia, uma falsa santidade, humildade. Oh, papaizinho, já está errando até aí. Você sabia que você, na sua oração, você sabia? Se você numa oração, você, papaizinho do céu, meu amor, você sabia que você afronta o Senhor? Se essa oração aí, saia fora. Ele não é papaizinho não, para Israel isso é uma afronta. Ele é o Deus do céu. Quando você diz papaizinho, você diminui ele. Senhor, grande e poderoso na palavra, na beleza. Teve um rei que olhou e foi o afrontar o povo de Deus. E ele disse assim, olha, a gente não pegou ele porque estava no monte, vamos pegar ele na planície. Ele é Deus de monte. Aí o Senhor disse, é mesmo? Agora eu vou arrebentar para você saber que eu sou o Senhor, Deus de baixo e Deus de cima. Para ele não tem ambiente que ele não possa operar. Quando ele quer em favor daqueles que são ousados, ele vai e acrescenta a vitória. A questão é que a gente tem que parar, irmãos, mas que a gente tem que ser ousado no Senhor. Todo mundo é igual. Não sou melhor do que você não. Passo as mesmas coisas. Todo mundo é igual. Agora, toda hora estou distante. Toda hora estou distante. Irmão, ninguém é super-homem não. Irmão, a carne é fraca. Irmão, estou fraco. Irmão, está colocando tipo assim, desmerecendo o Senhor Todo-Poderoso que guerreia com você na peleja, que nunca deixa você desapercebido, nunca deixa você só, nunca deixa você abandonado. Quando ele chega com força para mudar a história. Os gaditas eram assim. Agora veja bem, olha quando eles foram a Davi, olha só. O camarada que tem o Espírito de Deus, o chamado dele foi até Davi. Onde ele passava, causava pavor para todo mundo. Se ele chegasse numa aldeia, não ficava um macho, corria tudinho. Aí eles se apoderavam. Aí ele foi até Davi. Com Davi a coisa muda. Fala comigo, com Davi a coisa muda. Quando eles vieram, Davi foi ao encontro. O que está acontecendo? Você veio de paz? Ou veio coroado para me entregar a mão do adversário, sabendo que o meu coração é direitinho, hein? É direitinho, que é uma beleza. Eu conheço e Deus conhece. E aí, se vir para me pegar, o Todo-Poderoso te repreenda. Mas se vir aqui de paz, junta conosco. Junta conosco. Porque é um 2027, 2026, 2027 para vir aí. E precisamos estar unidos para conquistar. As pessoas acham e chega uma hora, um ambiente como esse, bonito e tudo mais. Mas se você for lá de trás do começo, se esses homens vai, como muitos crentes de hoje, que não pode pisar no dedão, que já quer ir embora, não estaria o negócio assim. Mas pegaram homens com espírito de gadita e o Espírito de Deus na vida, o Espírito Santo.
E que veio essas lutas, veio essas pelejas, mas disse, não vou desistir não, lá na frente tem coisa melhor. E eles insistiram, eles guerrearam, não só desse ministério, há muitos ministérios crescendo aí, porque pegaram homens de ponta firme dizendo, ou sai da frente Satanás, ou eu vou dar uma voadora, vou cair de voadora, o negócio vai pegar, ou sai da frente, ou vai ser atropelado. E o Senhor honrou a vossa fé. Fique de pé no nome de Jesus.